Quero deixar um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 25 a seguir, que diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os cultuavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O verso 27 diz: E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas das prisões, tirou-se a espada e quis matar-se, calculando que os presos já tinham fugidos. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, amado, eu gostaria de lembrar a você, em momentos que nós estamos atravessando, hoje é mais um dia que eu faço um vídeo, um pequeno vídeo, lendo o versículo da Palavra de Deus, para que possamos meditar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Mas como ouviremos se não tem quem pregue? Ou como pregarão se não forem enviados? Então, portanto, eu gostaria de falar para você que essa passagem se trata de uma passagem de momentos difíceis, como Paulo e Silas estava preso naquela prisão terrível, certamente uma prisão de masmorra. Então, eles foram presos por pregar a palavra de Deus. Eles foram presos por causa do amor a Deus. Eles foram presos por saber que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e é o que reina sobre toda a terra. Então foi por isso que a humanidade o prendeu. Os reis, os governadores, os imperadores sempre gostam de aparecer como um Deus para o povo. Então prenderam Paulo e Silas, e Paulo e Silas continuou preso, mas louvando ao Senhor dentro da cadeia. Aleluia! Paulo e Silas pregavam a palavra de Deus, eles cantavam louvores a Deus. Quando à meia-noite veio o terremoto, e todos nós sabemos que aquele terremoto foi vindo da parte de Deus. Sacudiu os alicerces do cárcere e as cadeias que o prendiam soltaram sucessivamente de todos os presos. Paulo e Silas também foram os primeiros que foram soltos pelo anjo do Senhor. Então, quando o cárcere, ou o carcereiro, viu que ali foram soltos os presos e achou que todos tinham fugido daquela cadeia, ele sacou da sua espada e ia se suicidar, sabendo que o rei não perdoaria tais coisas. E ele estava cumprindo o seu dever, e ele não soltou ninguém, mas foi o anjo do Senhor que desceu, a mando do Senhor Deus, para que soltasse Paulo e Silas. Então, o versículo 31 diz que quando o carcereiro quis suscitar, Paulo diz: não tem mais, não faça isso. Crê no seu Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não te faça mal nenhum. E ele passou agora a entender quem foi que fez aquele milagre. E ele agora foram para a sua casa, a casa do carcereiro, levou Paulo e Silas até a sua família, e lá se converteram a Cristo. E na mesma noite, Paulo e Silas o batizou a sua família. E ele se converteu a Cristo, porque ele presenciou toda aquela cena, o sobrenatural de Deus. Mesmo assim, meu querido, meu amado, meu irmão, eu faço uma pergunta a você, e a você ateu, a você incrédulo, a você que é livre pensador.
Você acha que foi difícil Deus acabar o mundo daquela época em água? Deu para notar como é tão rápido quando as coisas acontecem que não dá nem tempo você narrar uma história. Só a mão de Deus para sustentar. Você vê que o problema vem com rapidez. E a gente não sabe o que fazer nesse momento. Mas é neste momento que está próximo a nossa redenção. É nessa hora que nós estamos aproximando de Deus. Nada disso é em vão, meu querido. Não, nada disso é em vão. Isso tem o conhecimento do Todo-Poderoso. Isso tem a mão de Deus aí. O inimigo das nossas almas, ele faz muitas coisas, porém Deus faz todas as coisas. Ele não pode ser onisciente, Deus é onisciente. Ele não pode ser onipresente, Deus é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares e Deus pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Deus pode conter tudo em questão de milésimo de segundo e o inimigo não tem poder para isso. Então todas as coisas regem debaixo do sol, debaixo ou em cima da terra, embaixo das nuvens, embaixo da criação do Criador, conforme Deus permite. Se Ele permitir o mal vai pendurar. Se Ele repreender o mal vai parar, o mal vai cessar. Agora, lhe falo uma coisa, como a própria palavra nos diz. Se alguém vier a mim clamar, disse o Senhor, eu ouvirei o clamor dele. Eu vou socorrê-lo. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes na tua vida que não sabe. Então eu gostaria de falar para você neste momento de aflição. Clame ao Senhor, ore a Deus, louve ao Senhor, cante hinos de louvor, se encha do poder do Espírito Santo, se embriague com o poder do Espírito Santo. Que aí você vai ver, não estou dizendo a você que ninguém é melhor do que ninguém aqui não, meu querido, não. Aqui na terra nós não sabemos quem são os verdadeiros. Vamos saber um dia. Um dia vamos saber os que serviam a Deus e os que não serviam a Deus. Sofre o que crê e também sofre o que não crê. Mas uma coisa eu te digo, uma coisa agora para você alegrar o teu coração. A justiça de Deus, ela não falha. Lembra que os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, no livro de Daniel, foram jogados na fornalha de fogo ardente. O rei aqueceu aquela fornalha 7 vezes a mais do que ela já fazia quando ia jogar algo dentro que ia virar só cinza. Ele aqueceu 7 vezes a mais e jogou 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os soldados que subiram pelas escadas, pelo alto, para jogar os 3 jovens, foram mortos só pela quentura que o fogo atingiu eles de longe, eles morreram. E jogaram 3 dentro da fornalha. E quando passou algum tempo, o rei mandou que abrisse a fornalha para ver a cinza daqueles 3 homens de Deus, porque não dobraram o joelho ao rei, que era adorador de Deus morto. Às vezes essas coisas acontecem também. Tem milhares e milhares de pessoas adorando um Deus que não pode ver, não pode falar, não pode ouvir, e chamando que é um Deus que faz milagre. Você entendeu? Isso irrita Deus. Você sabe que o nosso Deus, ele é vivo. Ele não precisa de você trocar ele pela imagem morta. Está entendendo? E foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia. Então, veja bem. O rei, quando abriu a fornalha, que ele olhou, jogaram 3, não foi isso? Mas dentro da fornalha de fogo ardente tinha 4. Louvado seja Deus. Tinha 4 andando. Nem um fio de cabelo sequer da sua cabeça foram tostados. Eu te pergunto agora, Deus é justiça ou não? Ele é justiça. Eles não mereciam aquilo que eles estavam fazendo. A justiça de Deus vem. Então quando você clama, ainda que nós somos pecadores errados, a todo instante, você pede perdão a Deus e clama, ele vem com milagre, vem com a misericórdia, vem com bálsamo e passa sobre nós. Você está entendendo, amado? Então quando o rei viu, disse, nos jogamos 3, lá tem 4, e um é semelhante aos filhos dos deuses. Era a maneira que eles chamavam as pessoas, a aparência do anjo, filho de Deus. Então,
saíram os três para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego, são e nem um fio de cabelo sequer tostaram daquele fogo, que o Senhor prometeu: quando passaste pelos fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelos vales, eles não te submergerão. Então, o fato é que os vales, os abismos, não vão te sucumbir, porque ali está a palavra de Deus. Isaías 54 diz, versículo 17, que nenhuma arma forjada atingirá Israel. Quer dizer, quando Deus quer livrar, ele vai livrar. Então os jovens não foram poupados de entrar na fornalha, mas Deus entrou com ele na fornalha. Às vezes, muitos e milhares de cristãos, de pessoas que acreditam em Deus, podem passar por esse problema, mas o problema não passará por ele, porque o Senhor o livrará no leito da morte. O Senhor o livrará na perseguição, na angústia. O Deus resgatará ele daquele momento. Então, uma outra coisa é a verdade. Foi com Daniel na cova dos leões. Foram acusados porque orava a Deus 3 vezes ao dia. Então, criaram uma lei que ninguém podia orar a Deus ali, só ao rei, que era o Deus para eles. Então, ali, se orasse a ele, ele ia aceitar, né? Mas a Deus, o Criador, não. Então, criou-se uma lei e Daniel foi pego orando a Deus 3 vezes no dia. O que foi que aconteceu? Joga na cova dos leões. E o rei gostava de Daniel, porque Daniel era o homem mais sábio da Babilônia, da Judéia. Do judeu era o mais sábio. E ele tinha dons especiais da parte de Deus. Agora, muito dedicado a Deus, sincero. Não havia nele dolo e nenhum rancor. Havia nele sinceridade e honestidade. Então, o que aconteceu? Jogou na cova dos leões famintos. E os leões calaram a sua boca e Daniel dormiu sono sobre eles. E no outro dia o rei perguntou, só para ver. Daniel, ele respondeu: diga, rei, o meu Deus vive eternamente. E imediatamente o rei viu que sobre aquele homem não havia nenhuma culpa e que havia uma proteção sobre ele. O Deus do céu protegia aquele homem. Então mandou tirar imediatamente, porque viu que não havia. É um milagre que não existia. Que os leões, antes que as pessoas ou os animais chegassem ali na cova em cima, os leões já devoravam aí em segundos aquelas pessoas e os animais. Então, no lugar de Daniel, jogaram os seus acusadores. Desceram a cova dos leões vários, e antes de chegar embaixo, os leões já tinham estraçalhado. Então esse é o meu convite que eu faço a você, neste momento. Não se desespere, louve ao Senhor, leia a palavra de Deus, busque ao Senhor, descanse nele, porque este mundo pertence a Deus. Essas coisas vão acontecer, e isso você vai ver em breve você vai ver, porque quem viver verá. Eu quero terminar esse vídeo, porque já está um pouco longo, falando para você de um milagre que Deus fez na minha vida quando eu, ainda jovem, na década de 70, ali na cidade de Poções. Um amigo meu, na época, me chamou para que nós fôssemos pegar lenha no mato. E como eu gostava eu era um jovem, um adolescente que eu gostava muito de fazer essas coisas, e naquela época se usava muito, né? Quase todo mundo usava fogão de lenha. Então eu fui pegar lenha com ele para trazer para minha casa. E chegando no roçado, era um roçado antigo, e quando você roça aquele mato cipó, aquele mato, ele fica os camaleão. É uma moita alta que você sobe em cima dela e ela fica como uma mola, balançando ali aquela. E tinha uma moita dessa que ela era bem grande e tinha muita lenha. Eu, adolescente, na década de 70, subi nessa moita, nesse monte, né? E comecei a despontar a lenha jogando embaixo. E um cidadão por nome de Júlio, e ficou no outro lado e eu comecei a jogar a lenha embaixo. Então, quando eu estava naquela situação, cortando a lenha, veio uma voz do nada e me falou, naquele imenso roçado que só tinha eu e ele naquele momento ali. Disse, desce daí.
E eu ouvi a voz, mas não deu para entender por que descer daqui, quem está falando comigo. Continuei a despontando a lenha. A voz veio novamente e disse, desce daí. E eu continuei, arrepiei todo o corpo, mas continuei cortando a lenha. Terceira vez, a voz veio com mais rigor. Ela não disse só desce daí. Ela disse, desce daí agora. Quando ela falou desce daí agora, eu pulei da moita embaixo, como eu era jovem, acostumado a correr e tinha muita destreza no corpo, criei na fazenda essas coisas, tinha um preparo físico muito bom. Então pulei embaixo da moita e nada aconteceu de ruim comigo. O meu amigo, que era mais velho do que eu, era um adolescente, ele já era um homem de maior, disse, pois eu vou tirar para mim, você deixou o melhor que tem a lenha aqui onde está você. Você deixou, eu vou tirar e você vai tirar a sua sozinho. Muito brincalhão. E você deixou o melhor para mim, você não quis. Você é medroso. Eu disse, não, eu não subo aí por dinheiro nenhum. Mas não disse a ele que eu ouvi a voz falar comigo para descer dali urgente. Então, ele subiu na moita e eu fui para o outro lado cortar a lenha. E quando eu cortava a lenha no outro lado, eu vi um grito. E esse grito é um grito muito forte, ele era bem escuro, assim, de uma qualidade bem escura, um moreno bem escuro já, passando já para a pele negra. Então, ele caiu embaixo, pálido. E eu disse, o que foi? Ele disse, rapaz, um bicho me pulou aqui na minha cara, só não pegou no meu rosto porque os galhos de mato seco não deixou, mas é uma cobra enorme, gigantesca. E então eu fui atrás de uma pessoa e encontrei um cidadão distante dali, um senhor de idade. Quando eu contei para ele essa versão, ele até não gostou e me chamou até de que era mentira. Disse, olha rapaz, você é um menino novo, mas anda com mentira. Eu fiz todo esse trabalho e não encontrei nenhuma cobra valente aí para matar de espingarda. Eu disse, é muito valente e perigosa. E quase pegou no rosto do meu amigo. E ele foi revoltado contra a vontade, mas quando ele viu, dentro da moita, era um surucucu enorme e ele estava botando ovo, ele estava choco, estava no ninho. Então ele disse, meu Deus, eu escapei da morte porque eu rocei isso aqui, não vi surucucu, onde é que esse surucucu estava? E então nós o matamos naquela época, esse surucucu, com a espingarda, e deu muito trabalho para tirar de dentro dessa moita essa cobra venenosa, perigosíssima, e era enorme. Então, amado, eu estou falando isso para você porque é a pura verdade. Não foi ninguém que me contou, nem alguém que me falou. Foi acontecido comigo aqui, esse irmão que você está vendo aqui agora. Então, se eu for falar mais acontecimentos que vai encher a tua casa, vai encher o teu coração de alegria, eu acho que esse tempo vai chegar, se Deus nos permitir, que eu vou contar mais testemunho para aumentar a tua fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se disso. O Senhor pode não te livrar do problema, mas Ele passará junto com você no problema. Que Deus te abençoe.